Sr. Presidente da República, Excelência, Magnífico Reitor, Sr. Embaixador de Cabo Verde, Srs. Reitores, Srs. Membros do Governo, Autoridades académicas civis, Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade, meus convidados, meus senhores. Queria apenas dizer duas palavras. Primeiro, cumprimentar o Sr. Presidente da República e agradecer-lhe o interesse que tem manifestado pela educação, que é vital para o país. O Sr. Presidente bem interpreta como professor e que bem interpreta estando aqui, dando o seu aval a este Congresso. E o Sr. Reitor insistiu que eu falasse e que eu falasse sobre os pormenores da Universidade, sobre a criação da Universidade Aberta. Falei com muito gosto, fundamentalmente sobre o futuro. Sr. Reitor, sobre a liderança do Reitor Paulo Dias, a Universidade Aberta tem se integrado bem e tem manifestado bem a sua missão. Queria cumprimentá-los especialmente nesse sentido. Tá? Aos membros da comunidade portuguesa de língua portuguesa aqui presentes, queria dar as boas-vindas e dizer que muito esperamos o vosso congresso, da vossa sessão, está bem? Vou passar a palavra ao meu filho João, que lhe dará um texto com o vosso literuante, com o empenho que ele tem, está bem? Muito obrigado. Deus. A Universidade Aberta e a língua portuguesa, um enlace natural e uma aliança plenipotencial. Um contexto complexo que presidiu à criação da Universidade Aberta. A Universidade Aberta nasceu há 30 anos num contexto muito especial. Na realidade, quando os ministros do 11º Governo Constitucional tomaram posse em 17 de agosto de 1987, há mais de 31 anos, sabíamos que a sua instituição fora mencionada, inclusive é subscrita, por sucessivos governos ao longo da década de 80. Razões de diversa natureza haviam inviabilizado a sua criação. Não obstante, o esforço denudado e o lobby habilmente desenvolvido, designadamente numa perspectiva europeia, onde se movimentava com grande à vontade, pelo principal mentor da ideia, o professor Armando Rocha Trindade, que eu viria a nomear, com inteira justiça, para ocupar o lugar de primeiro magnífico reitor da Universidade Aberta. Assim, mencionarei 3 de entre a multiplicidade de razões que, no meu entendimento, haviam obstaculizado a criação da Universidade Aberta. Salientarei, em primeiro lugar, as dúvidas e hesitações sobre o modelo de universidade a conceber e sobre os custos que lhe estariam associados. Recordo que nesta altura não era ainda conhecida a internet. Esse desconhecimento sobre um modelo claro de funcionamento de um ensino à distância, tecnologicamente enriquecido, gerou uma prudente oposição, provinda, sobretudo, da parte do conjunto das universidades públicas, à criação de uma 15ª instituição universitária que viesse a competir por recursos orçamentais sempre escassos, que já na altura se adivinhava, não chegariam nunca para as encomendas crescentes por elas veiculadas e amplificadas através do seu órgão de representação coletiva, o CRUP, Conselho de Reitores das Universidades Públicas. E, naturalmente, os reitores mais vocais obtinham uma fácil aliança com o Ministério das Finanças, visivelmente alarmado perante um vastíssimo programa de inovações educativas suscitadas pela aprovação, por alargado consenso político, na Assembleia da República, da Lei de Bases do Sistema Educativo e pelo anúncio público que eu fizera de se atingir a mítica meta dos 6% do PIB para as despesas em educação. Em segundo lugar, o cariz misto da nova instituição. Com efeito, tendo o IPED, o Instituto Português de Ensino à Distância, nome pomposo pelo qual se regia o ente per vivo que se mantinha nos serviços centrais do Ministério da Educação, desde a sua criação em 1969, sob a tutela direta do Governo, dificilmente se entenderia que o poder político viesse a abdicar de uma entidade totalmente integrada na sua cadeia de comando, fazendo-a substituir por um instituto público, autónomo, como se esperava viriam a ser as instituições de ensino superior em Portugal, conforme compromisso firmemente assumido pelo 11º Governo Constitucional. Tendo eu participado, em finais dos anos 60 e no início dos anos da década de 70, com Veiga Simão, Fraúcho da Silva e Adelina Mar da Costa, na implementação dos passos iniciais da telescola e, cerca de 10 anos mais tarde, assistido ao encerramento das atividades regulares de emissão diária
pela televisão de conteúdos educativos em benefício de alunos residentes em locais longínquos da rede escolar dos ensinos básicos e secundários, em cerimónia tida no antigo Estádio das Antas, no remoto ano de 1980, enquanto Secretário de Estado da Educação do 8º Governo Constitucional, que ficou apelidado de Governo de Sá Carneiro, eu encontrava-me em posição privilegiada para compreender as hesitações políticas que sumariamente enunciei. Por último, a instabilidade dos ministros da Educação, até então com um tempo médio de vida em democracia constitucional oscilante em torno de 2 anos. Não propiciava as condições de estabilidade sine qua non à formulação e subsequente negociação de estratégias de largo alcance numa área de políticas públicas eminentemente virada para o futuro. Em condições manifestamente exíguas de vida útil, pressionados por números impressionantes de expansão da escolaridade a todos os níveis, desde a educação pré-escolar ao ensino universitário, graduado e pós-graduado, fruto da modernização tardia do país, um conceito sociológico batizado por Anthony Giddens, fenómeno que ainda hoje vivemos, e da abertura das válvulas de uma plena democratização do acesso à educação, que se vira adiada desde, no mínimo, meados do século XIX. Os sucessivos governos ansiavam por evitar a ampliação das perturbações inevitáveis dos ciclos educativos e, por conseguinte, acabavam por abster da criação voluntária de uma nova fonte de problemas, pelo que a instituição da Universidade Aberta não poderia nunca ser prioritária na real política pública levada a cabo, até então, aos subtões. Esta trilogia convergente de motivos levou ao adiamento sucessivo de uma decisão de política educativa que se afigurava, à partida, como consensual e evidente. O programa do Governo, discutido e aprovado no Parlamento em 1987. A educação e o desporto, setores que tutelamos, vem acimada pelo título do 4º capítulo do programa do 11º Governo Constitucional, Preparar o Futuro, Apostar nos Portugueses. Esse capítulo abre com um pensamento omnipresente na descrição da nossa proposta do país, que cedo se transforma no seu leitmotiv fundamental. Os últimos 20 anos constituíram para Portugal um período de intensa transformação e aceleração histórica. Os próximos 20 anos, o horizonte necessário de enquadramento da reforma educativa, são marcados por uma certeza: a da mudança a um ritmo ainda mais vertiginoso. Mais adiante afirma-se uma verdade que hoje estará internalizada, pelo menos ao nível do discurso político, mas que à altura era ainda um conceito arrojado, de contornos marcadamente académicos, tido apenas por seminal na formulação da política pública educativa. Acima de qualquer outro fator, o futuro da nação depende de uma geração de portugueses mais competente e empreendedora, com mais sentido de autonomia, capaz de assumir riscos e aberta à inovação, e assim, melhor preparada para o desempenho nas complexas tarefas do futuro moderno. E vai-se mais longe, ao sublinhar-se a importância estratégica de 2 pontos que são cruciais ao encontro e ao debate que hoje e amanhã têm lugar neste Congresso. O reforço do conteúdo cívico, ético e valorativo da escola. A língua e a cultura portuguesa continuam a desempenhar um papel-chave no desenvolvimento das relações com as comunidades que partilham a língua portuguesa. Finalmente, naquilo que nos interessa para o efeito dos objetivos estratégicos prosseguidos pelo presente Congresso, referimos aquilo que vem expressamente previsto no elenco concreto de medidas do referido Programa do 11º Governo Constitucional, que, conforme afirmei na Assembleia da República, a quando da sua apresentação, constituíram compromissos inalienáveis, um verdadeiro caderno de encargos a honrar pelo elenco governativo, cujo endosso se solicitava aos eleitos pelo povo a saber. A expansão do acesso ao ensino superior, compreendendo, entre outras, a instituição da Universidade Aberta e do Instituto das Ciências do Mar, visando uma maior democratização do acesso.
a defesa e valorização da língua e da cultura portuguesa, no território nacional e junto das comunidades portuguesas no mundo, o seu desenvolvimento nos estados de língua oficial portuguesa e nos espaços geoculturais a que Portugal se encontra historicamente ligado, o instrumento das ações de cooperação nos domínios da educação e da ciência com aqueles estados, assim como a promoção do ensino de português no estrangeiro. A Universidade Aberta e a língua portuguesa. A Universidade Aberta vê-se assim criada a paredes meias com o compromisso firme de desenvolvimento de uma política ativa de defesa e de promoção da língua portuguesa, que é o suporte material de culturas várias que nelas se apoiam, sem prejuízo de tonalidades diversas e de mestiçagens entrecruzadas com idiomas e formas de viver locais, que estão na raiz de uma enorme dose de criatividade no seu uso. Arribados a este ponto, vêem-se os meus queridos amigos perante um luso-oriental ilhéu, açoriano, que pasma perante um espaço misterioso a um tempo existencial e cultural, ou dito de outro modo, pessoal e relacional, tecido em torno de paradigmas que se entrechocam, tais como a identidade nacional, as contradições de que se encontra ferido o modo de ser lusitano, a língua em que nos orgulhamos de comunicar correntemente e ainda o perímetro marítimo que nos permite aceder a uma comum geografia associada a uma respiração planetária. Os portugueses formam um povo errante e migrante por condição e destino, em cuja alma o eu e o outro são indiscerníveis na formação de uma identidade verdadeira e, sobretudo, intercultural. Conceito hoje erroneamente em desuso, inclusive é prostituído e dito por maldito. Ora, ensina-nos a leitura mais elementar da história que, sempre que Portugal se abriu destemidamente ao mundo, a nação expandiu, cresceu e afirmou-se como parceiro maior na ordem internacional, ao passo que, quando se fechou hermeticamente nas suas fronteiras intestinas, mirrou, diminuiu e perdeu qualquer sorte de protagonismo na condução dos negócios planetários. Será que o nosso imortal Vieira, glosando o sapateiro de Trancoso, teria razão ao formular a ousada fórmula do Quinto Império, um império do espírito, da língua portuguesa, um conceito arrojado, próximo das teses milenaristas de Joaquim de Fiore, que tem por pano de fundo o desenho de um destino prospectivo, retomado por Pessoa e por Agostinho da Silva, decorridos vários séculos sobre o seu enunciado. Há hoje sinais inequívocos que são portadores de um novo futuro para o mundo que se expressa em português. Não só porque somos atualmente um mundo da moda, procurado por outros, mas igualmente porque somos solicitados à retoma de uma intermediação historicamente reservada para nós e que se encontra renovadas oportunidades na prioridade atribuída ao diálogo global, sem fronteiras, entre norte e sul, este a oeste, ricos e pobres. A estratégia denominada uma faixa, uma rota, contumazmente enunciada pelo presidente Xi Jinping, que nos visitará oficialmente dentro de dias a convite do seu homólogo português, é o paradigma daquele abraço entre orientais, africanos, americanos e europeus, que foi sempre um desígnio motor dos navegadores portugueses de antanho, a quem se deve, há 5 centúrias, a delimitação da rota marítima da seda. Com efeito, somos uma verdadeira realidade arquipelágica, propiciada por uma língua mestiça e plástica, sustentáculo material de culturas híbridas que, ao longo dos anos, a marcha da história e o encontro entre povos e culturas foi gerando nas mais diversas latitudes e longitudes, onde invariavelmente abundam as pegadas e os vestígios de uma presença que teimosamente persiste na comunicação codificada em português. O português é efetivamente falado por aproximadamente 300 milhões de pessoas, prevendo-se que ultrapasse os 400 milhões de falantes em 2030, sendo já no nosso tempo a 5ª língua mais falada do mundo, a 3ª mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul do planeta. O português
É uma das línguas oficiais da União Europeia, do Mercosul, da União das Nações Sul-Americanas, da Organização dos Estados Americanos, da União Africana, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tendo-se visto recentemente erigida a idioma oficial do Vaticano pelo Papa Francisco. Num dos mais belos textos que escrevem sobre a língua, Virgílio Ferreira, celebrado autor das obras literárias e educador emérito, numa cerimónia em que lhe é atribuído o Prémio Europália, em Bruxelas, em 1991, afirmou: "Uma língua é o lugar de onde se vê o mundo e de ser, nela, pensamento e sensibilidade. Da minha língua vê-se o mar." O português pode e deve voltar a ser um instrumento básico de comunicação, cooperação bilateral e de entendimento multilateral, num mundo profundamente ferido por divisórias linguísticas e agressões religiosas, culturais, totalmente destituídas de sentido, que o nosso idioma terá por missão e estará destinado a servir. É esse o mar encapelado que nos compete navegar e ajuda a acalmar neste século XXI, cujo primeiro quartel surge pejado de conflitualidades e de fundamentalismos sem saída fácil. Epílogo. A Universidade Aberta é assim portadora do mandato indeclinável e irrenunciável mesmo de combater em prol da língua portuguesa e de dela fazer um instrumento de paz e de concórdia. Na leitura do mandato iniludível de preservação e ampliação de um ativo que é de todas as gerações passadas, presentes e vindouras, mais trata-se de um ativo que não é pertença de ninguém, chama-se ele Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste ou Macau, nem tampouco da imensa diáspora lusófona espalhada pelos 4 cantos do mundo. Isto é tanto mais verdade quanto, na medida exata em que, dando-se ao mundo, ela mereceu a adoção pelos cerca de 300 milhões de falantes mencionados que a recriam e refazem em permanência como língua vivaz e dinâmica, dia após dia. Saúdo assim a Universidade Aberta e a iniciativa conjunta de criação efetivada no dia 7 de maio próximo passado da Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, que constitui um auspicioso começo do que quer querer, será uma caminhada de sucesso no espírito de serviço a uma causa superior que se apresenta, desde logo, como decisivo instrumento de desenvolvimento humano, social e económico do conjunto de nações e comunidades que se acolhem no seio da CPLP. O presente Congresso, que tem lugar já sob a égide deste desiderato de cooperação alargada, protagonizado pela novíssima associação, constitui o fórum ideal à concretização de ideias programáticas em torno das quais os seus principais proponentes idealizaram esta nossa, permitam-me o qualificativo pessoal, associação, de acordo com os princípios de mútuo respeito, despreconceituada, colaboração, inteira confiança e recíprocos benefícios. Bem-ajam todos pelo passo determinante que corajosamente acabam de dar para a construção de um futuro conjugado de prosperidade e de acrescido bem-estar, a que esta comunidade de falantes do português aspira e confiadamente partilha. E mais vos peço que aceitem os meus votos calorosos das maiores felicidades no percurso difícil, mas seguramente compensador, que agora iniciam.